Sem enrolação, nesse vídeo aqui eu quero te apresentar a melhor forma de aprender inglês em 6 meses. Então vem comigo que a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui, e nesse vídeo eu quero te passar exatamente o passo a passo que a gente segue dentro do curso da NI6M para você atingir a sua fluência em 6 meses. E para começar, a primeira coisa que eu preciso explicar é sobre os 6 meses. Exatamente qual é a estrutura que a gente precisa seguir para conseguir chegar nesse tão sonhado objetivo. Em primeiro lugar, que eu jamais posso deixar de mencionar, é possível chegar à fluência em 6 meses? Sim, mas estudando 20 minutinhos por dia? Não. Você precisa estudar e muito, todos os dias, para você chegar lá. Ah, Igor, mas eu não consigo encontrar tanto tempo assim. Dentro da NI6M é exatamente o que a gente faz. A gente te ensina como encontrar tempo no seu dia a dia para que você possa praticar. Naquele momento que você achou que jamais poderia praticar inglês fazendo aquilo, é ali que você vai estar fazendo. Além do mais, você pratica inglês com aquilo que você gosta. Porque o mais importante é você apreciar o processo. Você precisa gostar daquilo. É você sentir a melhora, a sensação a cada dia. Porque todo mundo sabe disso. Se você aprende um idioma, e isso foi o que aconteceu comigo com o espanhol, e você simplesmente para de praticar, você perde ele. Poxa, eu fui pro México, morei 2 meses lá e eu só falei espanhol o tempo todo. Eu fiquei fluente, 100% fluente. Voltei pro Brasil e eu perdi completamente contato com o espanhol. Hoje eu não consigo falar mais. Eu ainda entendo tudo, mas quando eu vou falar, sai italiano, mistura com espanhol, eu não consigo mais falar espanhol. É uma coisa um pouco bizarra até. Portanto, quando você aprende a curtir o processo, quando você aprende a gostar daquilo, você nunca mais vai parar. Se você gosta de ver séries, por exemplo, se é um hobby seu, então você vai pro resto da sua vida, depois que você ficar fluente no inglês, assistir séries sem legenda. Porque pra que você vai colocar legenda se você entende tudo que está falando? Não faz nem sentido. É curtir o processo. Como eu estava dizendo, a gente precisa entender a estrutura mensal de cada ponto na NI6M. Ou seja, o primeiro mês o que a gente fala é vocabulário. Entenda o seguinte, a gramática ela é muito importante, a gente não pode negligenciar ela, porém ela não é o primeiro ponto que a gente tem que seguir. O vocabulário, a gente precisa tê-lo para conseguir comunicar. Pensa no bebê. O bebê ele não fala, necessito de uma comida agora. Não, o bebê ele vai falar fome, tetê, mamadeira. Acho que nem mamadeira ele não consegue falar, mas com uma palavra ele consegue resolver o problema dele. Banheiro, banho, ele se vira. Ele não precisa de uma frase toda. O começo que a gente quer é exatamente isso. A gente precisa transmitir algum tipo de mensagem, não se importando com a conjugação ou qualquer coisa do tipo. Primeiro, vocabulário. Depois, a gente entra para o mês que é a prática com estudo. O que é a prática com estudo? É você começar a perceber o tipo de coisa que você vai precisar no meio da frase para conectar uma frase à outra. Por exemplo, eu vejo que muitas vezes acontece com meus alunos nesse momento do curso, eles já estão conseguindo falar alguma coisa, só que quando eu pergunto para eles algumas coisas pontuais que são extremamente importantes, eles não sabem dizer. Por exemplo, para você que já estuda inglês, você sabe falar mesmo que? Até agora? Até então? Você sabe muito bem a diferença de que, como, quando, onde, enquanto. Tudo isso é extremamente necessário para a gente conseguir falar o idioma corretamente, para a gente conseguir dar o sentido à frase que a gente realmente precisa. Quando a gente está falando do prática com estudo, que é o segundo mês, a gente vai estar praticando e nesse processo a gente vai ter necessidades. Putz, estou falando. Nossa, preciso falar mesmo se. E eu não sei. Aí você pergunta. O terceiro mês, saindo da prática com estudo, a gente entra no foco na prática. Ou seja, a ideia é que no segundo mês a gente sane todas essas básicas necessidades para que no terceiro mês coloque tudo para fora. Entenda uma coisa, quando a gente fala de fluência, tem 2 pontos que a gente precisa ter em mente. Primeiro, a velocidade, ou seja, você precisa falar não rápido, mas de uma forma que a pessoa consiga te acompanhar, nem muito lento, nem muito rápido. E clareza. Você precisa transmitir uma mensagem clara que a pessoa possa te entender com facilidade, sem que ela tenha que ficar pensando, analisando aquilo para ver se ela consegue entender o que você falou. Não adianta nada falar muito rápido, mas não ser entendido, assim como não adianta nada as pessoas entenderem tudo que você fala, mas você demorar demais para falar uma frase muito simples.
Quando a gente está falando do terceiro mês do foco na prática, ainda a nossa ideia é velocidade. Conseguir falar cada vez mais rápido, conseguir encontrar as palavras na nossa cabeça para expressar as nossas ideias mais rapidamente. E aí então a gente entra no quarto mês, que é o chamado fluência. Existem muitas coisas no idioma que muitas vezes não são comentadas e são extremamente necessárias. Poxa, muitas vezes quando você vai estudar inglês, em qualquer escola por aí, o que você vai ver é só inglês, inglês, inglês. Cara, aprender um idioma é um objetivo muito grande. A gente tem que falar sobre outras coisas ao redor. Por exemplo, a confiança. Não adianta nada você ter todas as palavras do inglês na sua cabeça, mas você não ser confiante. Porque quando você escuta, você vai pensar, será que eu entendi realmente o que foi falado? Quando você pensar numa palavra, ai meu Deus, será que isso realmente significa o que eu estou pensando? Será que eu não vou falar uma besteira aqui para a pessoa? Falta de confiança. E como que você desenvolve essa confiança? Bom, obviamente com a prática, mas colocando para fora aquilo que você acha que está certo. Igor, mas eu vou acabar falando besteira. Verdade. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar risada, a pessoa também, ela vai te ensinar, você vai aprender e nunca mais vai esquecer. É só isso que vai acontecer. Não vai cair um elefante do teto na sua cabeça, não. É só isso. Então, na fluência, a gente precisa conversar sobre muitos assuntos que nos ajudam a dar um passo adiante. E aí, então, a gente entra para o penúltimo mês, o quinto mês, que é o que eu chamo de aperfeiçoamento. Esse é o mês da gramática e da pronúncia. É claro que ao longo do curso a gente tem algumas aulas de gramática sim, a gente tem várias aulas de pronúncia também, porque isso é importante. Quando a gente fala de clareza, a pronúncia está totalmente envolvida, porque se você não consegue pronunciar a palavra corretamente, você não consegue ser entendido. Até o final do quarto mês é o último ponto em que a gente está trabalhando na velocidade. A partir do quinto a gente começa a trabalhar na clareza. Por isso, o mês de aperfeiçoamento, gramática e pronúncia. O sexto mês é o chamado Fale como um Nativo. Nossa, Igor, quer dizer que em 6 meses eu vou estar falando como um nativo? Olha, essa não é a proposta do curso. Na verdade, a proposta do curso é você atingir a fluência. Muita gente não sabe qual é a diferença entre fluência e ser visto como um nativo. É simples. Imagina que você está andando na rua, de repente uma pessoa te para e fala assim: com licença, você sabe onde eu posso encontrar o banco? A pessoa está falando fluentemente, ela não está demorando, ela está clara na mensagem, só que você percebe que ela tem um sotaque, você percebe que ela não é brasileira, ou seja, ela é fluente, mas ela não é nativa. Agora, se eu falasse para você, sabia que eu não sou brasileiro, eu sou canadense? Você ia falar o quê? Até agora eu estava achando que você era brasileiro, mas na verdade eu sou brasileiro sim, tá? É só um exemplo. Se eu não fosse brasileiro e estivesse falando português desse jeito, eu estaria falando como um nativo, porque eu me passo como um nativo. É você falar inglês e as pessoas acharem que você é americano, por exemplo. No sexto mês, a gente aborda o que você precisa desenvolver para ser visto como um nativo, caso você queira morar em um outro país, por exemplo. Atingir o nível de nativo em 6 meses é um processo bem complicado. Na minha opinião, você teria que estar morando no país, vamos supor, nos Estados Unidos, e não ter nenhum tipo de contato com o português. Só inglês o tempo inteiro. Aí sim, em 6 meses você consegue atingir um nível de nativo. Mas aqui do Brasil, muito complicado. Então a gente precisa entender o que a gente precisa evoluir para chegar nesse ponto. Um exemplo besta é vestimenta. Quando o meu amigo dos Estados Unidos veio pra cá, eu tava no colegial ainda, ele chama Nicholas, ele é de Nova York. Ele veio pra cá pra morar um tempo no Brasil, morar 1 ano aqui, e, cara, ele chegava na escola, as pessoas olhavam, sabia que ele não era daqui, porque ele se vestia completamente diferente da gente. Por mais que, assim, não é algo, uau, muito diferente, a gente consegue perceber, putz, aquele cara é gringo. Então tem essas coisas, o jeito de andar, muitas vezes, denuncia de onde você é. Então, no sexto mês, a gente fala sobre todas essas coisas que você precisaria desenvolver para chegar até lá. Sem contar que é um mês que, poxa, cara, 6 meses que você tá ali com uma turma, você desenvolve uma amizade, vai bater aquela saudade mesmo antes do curso acabar. Então, a gente tem esse momento de amor, esse momento de, caramba, que massa que foi esse tempo todo que a gente passou junto. E curtir o inglês também. É a gente conversar no idioma que a gente atingiu a nossa fluência. Como que a gente faz então no processo, dentro dos meses, para poder chegar até lá? Tem 2 coisas que eu preciso explicar: as aulas e os speaking rooms, que nada mais é do que uma sala de conversa. Então, o que são as aulas e os speaking rooms? Primeiro, as aulas são 2 na semana. Uma aula de conteúdo e uma aula de feedback.
A aula de conteúdo, a gente vai entender alguns conceitos de idioma, algumas formas de estudar. Por exemplo, hoje a gente vai começar com um vídeo de criança. O que você pode fazer para aprender palavra nova, para anotar de uma forma que você consiga memorizar melhor. E além disso, a gente vai ver o que fazer no dia a dia, durante a semana, para a gente conseguir estudar com precisão. A aula de feedback, a gente tem que entender que a gente não está tratando de robô. Não dá para eu falar para todo mundo aprender da mesma forma. Tem muitos alunos meus que nem gostam de assistir série, por exemplo. Mas a maioria assiste série para aprender inglês. Como é que eu vou falar para o aluno que não gosta de ver série para ele assistir série? Não, a gente tem que encontrar uma outra forma dele aprender para ele poder curtir o processo. A aula de feedback é exatamente isso. A gente entender o que deu certo para você e o que não deu certo. Aquilo que você foi ótimo, ficar ainda melhor. E aquilo que não deu certo para você, descarta. Vamos focar naquilo que deu certo e que foi bom. O outro ponto são os speaking rooms. Os speaking rooms é a parte mais necessária do curso. Porque assim, uma analogia que eu sempre falo para meus alunos. Você quer aprender a jogar futebol? Não vai jogar basquete. Não vai jogar tênis. Jogue futebol. Quer aprender a jogar tênis? Joga tênis. Igor, o que você quer dizer com isso? Se você quer aprender a falar inglês, você tem que falar inglês. E não só escutar, não só ler, não só escrever. Você tem que falar e não tem como fugir disso. Por isso que os speaking rooms seriam o ponto principal do curso. É você ter acesso a uma sala de conversa com pessoas que estão aprendendo e um professor capacitado a poder te ajudar e evoluir nesse processo. Os speaking rooms, dependendo do mês do curso que a gente está, ele tem vários padrões diferentes. Então, por exemplo, em um certo momento do curso, a gente tem muitos speaking rooms de pronúncia, para conseguir entender os sons da língua, e outros speaking rooms de conversa. Quando a gente chega no mês mais avançado, a gente tem muitos speaking rooms de debate, a gente tem speaking rooms de assistir um vídeo e discutir sobre o vídeo, speaking rooms de vocabulário, e também alguns speaking rooms de gramática. E além de tudo isso, a gente precisa entender que cada mês que se passa, a gente precisa ter um contato mais próximo com o inglês. Então, por exemplo, dentro da NI6M, a partir do terceiro mês, ou seja, assim que a gente finaliza o segundo mês e começa o terceiro, a segunda aula da semana, ou seja, a aula de feedback, ela começa a ser uma aula em inglês. E da mesma coisa acontece com a primeira aula no quarto mês, ou seja, finalizamos o terceiro, iniciamos o quarto, a primeira aula da semana começa a ser inglês, aí já era. Aí não existe mais português entre a gente, é 100% inglês o tempo inteiro. É claro que você consegue seguir esse processo sozinho. É por isso que eu estou abrindo o jogo com você, exatamente o passo a passo que a gente faz dentro do NI6M, para que você possa seguir esse caminho, ou até mesmo começar esse caminho sozinho, se é o seu desejo. Porque o que a NI6M quer é ver o máximo de quantidade de pessoas aprendendo inglês, seja dentro ou fora do curso. Eu vejo muita gente frustrada, muita gente que não inicia porque acha que é um processo que tem que demorar 2, 3, 5 anos. Não é. É um processo que dá para ser muito mais rápido, seguindo o passo a passo correto, seguindo uma maneira que faça você curtir o processo. Mas é claro, se você quiser estar dentro do NI6M, você será muito mais do que bem-vindo. Vai ser um prazer enorme ter vários de vocês dentro do curso, podendo seguir esse processo com a gente, tendo um acompanhamento próximo de um profissional que vai falar para você o que você deve e o que você não deve fazer e que vai te ajudar a praticar diariamente. Portanto, se o seu interesse é ser parte desse time da NI6M, entre em contato com a gente no link da descrição, que o maior prazer do mundo vai ser poder ter você como nosso aluno. Vem com a gente, que a NI6M quer ver você fluente ainda esse ano.